Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Porque estás abatida, minha alma, porque estás perturbada dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, minha salvação e Deus meu. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Estevão. É impossível mergulhar em Atos capítulo 7, onde narra a história de Estevão, um grande mártir, e não ser impactado. Se somos cristãos verdadeiros, somos impactados pelo testemunho de Estevão. Atos 6 define Estevão como um homem cheio de graça, um homem cheio do poder de Deus e que operava grandes maravilhas no meio do povo, um homem cheio do Espírito. E lá em Atos 6, onde inicia a história de Estevão, vai narrar que os fariseus da época, os religiosos da época, começaram a se incomodar com Estevão. E a Bíblia diz que eles começaram a discutir com Estevão, mas o argumento deles sempre era derrubado pelo espírito que Estevão carregava, pela sabedoria que Estevão carregava. E isso começou a deixar eles cada vez mais irados, porque em Estevão havia algo diferente que os religiosos da época não possuíam. Da mesma forma que aconteceu com Jesus. Eles se incomodaram com Jesus porque ele tinha um espírito que eles não possuíam. Então aquilo começou a mover o coração das pessoas e cada vez mais o número de pessoas tocadas aumentava. E isso começou a incomodar. Então diz que eles começaram a perseguir Estevão, discutir com Estevão, mas eles não conseguiam sobressair ao espírito que estava sobre Estevão. Eles não conseguiam resistir à sabedoria que Estevão possuía, a sabedoria do espírito que ele carregava. Então o que acontece? Eles começaram a bolar um plano. A história se repete, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Eles bolaram um plano para conseguir prender Jesus. E aqui a história se repete. Eles bolam um plano. Aqui em Atos 6 diz que eles subornam pessoas para que testemunhem contra Estevão falsamente. Cheguem diante das pessoas do Sinédrio e digam que Estevão estava blasfemando o nome de Deus. E a Bíblia vai dizer que enquanto Estevão está lá e esse grupo de pessoas que foram compradas por os religiosos estão lá levantando falso testemunho contra Estevão, a Bíblia diz que eles olham para o semblante de Estevão. E a Bíblia define o semblante de Estevão como o rosto como o de um anjo. Eles olham para Estevão e veem um rosto agraciado, eles veem um rosto como o de um anjo. E aquilo deixa eles estonteados. Aquele homem está ali sendo caluniado literalmente, sendo julgado injustamente, sendo levado a uma condenação completamente injusta, mas o rosto dele está como de um anjo.
E aí, no momento em que Estevão começa a discursar, Estevão vai começar pela história de Abraão, vai narrar a história de Abraão, como Deus chamou Abraão, como Deus prometeu a Abraão. Ele vai narrar a forma como Moisés tirou o povo do Egito, ele vai narrar a forma como José foi vendido e humilhado por seus irmãos, e a forma como o próprio Deus o arrancou daquele sofrimento e o reergueu novamente. E aí ele narra o momento em que Moisés mata aquele egípcio. Ele vai narrar aquele momento em que Deus fala com Moisés através da sarça ardente. E aí ele narra a forma como Deus levantou Moisés, a forma como Deus livrou o seu povo no meio do deserto depois de tirá-los do Egito, a forma como eles não pensaram duas vezes em voltar para o Egito quando as coisas começaram a apertar, a forma como eles não pensaram duas vezes em construir para si um Deus de ouro, por acharem que Deus não se manifestaria mais ali, a forma como eles foram incrédulos no seu agir, no seu proceder, a forma como eles trocaram o seu Deus, aquele Deus que os havia tirado da terra do Egito e os direcionado para a terra prometida, a forma como, com ingratidão, o povo retribuiu o que Deus havia feito para eles, a forma com que Deus os havia tirado daqueles 400 anos de sofrimento no Egito. Deus os arrancou de lá para levá-los para a terra prometida, mas a sua incredulidade os levou a retribuir a Deus com ingratidão. E eles não pensaram duas vezes em desejar voltar para o Egito no momento em que as coisas apertaram um pouquinho. Então, Estevão, ele vai narrar tudo isso, todos esses episódios que a Bíblia conta lá no Antigo Testamento. Então, aqui ele está trazendo para eles, aqueles que o estão julgando, trazendo a memória deles, a forma como Deus operou desde o início até então, a forma como Deus os livrou desde o início até então, e a forma como eles foram ingratos desde o início até então. Então, no momento em que ele faz essa afirmação, eles simplesmente não aceitam. Porque quando a gente olha para todos os episódios onde fala a história dos judeus, os sacerdotes, os fariseus, a gente vê pessoas com corações cheios de orgulho, que não aceitam ser exortadas, que não aceitam a correção, porque para eles, se eles estão seguindo religiosamente as leis de Moisés, então eles são completamente dignos de serem exaltados. Não há por que serem exortados se eles estão seguindo a lei. E Jesus vem nos trazer exatamente o contrário. Ele não veio para anular a lei, mas ele veio para nos trazer o novo de Deus, a graça, a salvação por meio de Cristo, o acesso livre a Deus por meio de Jesus, a presença do Espírito Santo, que é quem nos transforma, nos dá a intrepidez que nós precisamos, que deu essa intrepidez para Estevão, que deu essa sabedoria para Estevão, essa sabedoria que constrangia os religiosos. Então aqui a gente vê Estevão fazendo uma breve narrativa dos patriarcas, que eles tanto respeitam, que nós respeitamos. Então aí ele vai continuar. Ele continua citando um pouquinho da trajetória de Josué, da forma como Deus foi com Josué, assim como foi com Moisés. E aí ele dá continuidade em Davi até chegar em Salomão, rei Salomão, filho de Davi. E aí esse versículo aqui eu preciso ler para você. Diz assim: foi Salomão, porém, que ele construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o seu trono, e a terra o estrado dos seus pés. E o Senhor vai dizer:
que espécie de casa vocês edificarão para mim? Diz o Senhor. Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E aí entra a exortação pesada que deixou os sacerdotes, os fariseus daquele sinédrio totalmente indignados. E aí o próprio Deus vai falar aqui através de Estevão. Ele vai dizer: povo rebelde, obstinados de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. E aqui agora ele fala de Jesus. Ele é julgado por blasfêmia exatamente por pregar que Jesus é o Messias. E aí ele termina: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. E é exatamente isso que a gente vê quando a gente lê a história dos judeus, a história de Israel, toda aquela trajetória desde a saída do Egito. Durante toda a trajetória a gente vê um povo, como o próprio Deus fala aqui no versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. É isso que a religiosidade faz conosco. Nos torna duros de coração e tardios para ouvir e obedecer à voz do Senhor. A religião faz com que nos sintamos santos demais para sermos exortados, santos demais para sermos corrigidos, santos demais para errar, santos demais para falhar. Enquanto o que Jesus veio nos trazer foi exatamente o oposto. Quanto menos você for, quanto menor você for, maior você será lá. Foi essa a mensagem que Jesus veio nos trazer. Humildade, cabeça baixa, quando foi exortado, aceitar a correção que vem de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele só repreende aquele filho a quem Ele ama. E se eu quero ser amada por Ele, se nós queremos ser amados por Ele, então não tem como sermos amados por Ele sem a sua repreensão. Ele nos corrige porque nos ama. Então no finalzinho aqui do capítulo vai dizer que eles ficaram furiosos. Eles ficaram tão furiosos que a Bíblia diz que eles rangiam os dentes. Rangiam, literalmente rangiam os dentes, porque eles não aceitavam, simplesmente não aceitavam o fato de que eles eram sim homens de duro coração e de ouvidos obstinados, que não ouviam a voz do Senhor em nenhum momento, desde os seus antepassados até o presente momento, continuam com seus corações endurecidos à voz do Espírito, insensíveis à voz do Espírito. Todo momento o Espírito Santo está lá falando, está lá mostrando, mas eles insistem em resistir ao Espírito Santo. E é por resistirem ao Espírito Santo que eles fazem o que fizeram com Jesus e que eles continuam fazendo como fizeram aqui com Estevão. E aí nesse momento em que eles estão ali irados, rangendo os dentes, cheios de ódio, a Bíblia vai dizer que Estevão, ele olha para o céu e contempla Jesus em seu trono. Ele vê a glória de Deus, do próprio Deus, e Jesus à sua direita. Então ele começa a narrar aquilo que ele está vendo, e a Bíblia diz que os religiosos ali que estão ali para julgá-lo fecham os ouvidos porque simplesmente não conseguem acreditar naquilo que estão ouvindo, porque simplesmente não conseguem aceitar aquela verdade vinda de Deus através de Estevão. E aí a Bíblia diz que eles tapam os ouvidos e irados, eles se lançam, todos eles,
contra Estevão e puxam Estevão para fora da cidade. E ali eles começam a apedrejar. Pedra, 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 pedra. E a Bíblia diz que enquanto é apedrejado, Estevão olha para o pai e diz: Pai, recebe o meu espírito. Ele, de joelhos, ele brada: não os julgues como culpados. E nesse momento a Bíblia diz que Estevão simplesmente adormece. É impossível não se sentir um pouco indigno ou um pouco indigna, um pouco pequena demais ao ouvir um testemunho como o de Estevão. E por muito tempo eu vinha remoendo essa história dentro de mim, porque eu ficava pensando: Senhor, mas tamanha grandiosidade desse testemunho, o que tenho eu a dizer? O que tenho eu a falar? Eu só consigo ficar lendo e tentando processar isso. O que tenho eu a falar? E enquanto eu medito na história de Estevão, eu me pego pensando, eu me pego meditando: e se fosse eu? Como eu agiria? Como eu reagiria? E se fosse eu? Será que hoje eu estou preparada? Será que nós, enquanto cristãos genuínos, verdadeiros, como temos que ser, estamos preparados? Será que nós estamos preparados para não negar Jesus? Será que nós estamos preparados para carregar a cruz de Cristo até o fim? Será que nós estamos preparados para não retroceder? Porque a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Será que nós realmente não estamos preparados? Será que hoje nós não estamos pensando em retroceder quando enfrentamos coisas mínimas do nosso dia a dia, problemas muitas vezes passageiros, problemas muitas vezes que podem ser resolvidos, que precisam mesmo só de uma questão de tempo, e nós estamos pensando em retroceder? Quando eu olho para Estevão, eu vejo o quanto eu sou pequena. Enfrentar um problema hoje e logo pensar: será? 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 Quando eu olho aqui para Estevão, eu não vejo Estevão pensando será em nenhum momento. Porque quando você tem um espírito, você só tem certeza, você só tem convicção. Porque não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós. É sobre o Espírito Santo que está sobre nós. É sobre o Espírito Santo que nós carregamos aqui dentro. Estevão só conseguiu passar por tudo isso e ter tamanhos argumentos naquele momento por conta do Espírito, porque é o Espírito quem faz, é o Espírito que dá o encorajamento, é o Espírito quem levanta, é o Espírito que transforma, que age, que opera, que faz maravilhas e que nos dá a força necessária para suportar, sim, para segurar firme o testemunho de Cristo até o fim. A Bíblia diz que depois de dizer para o Senhor: Senhor, não os consideres como culpado, ele simplesmente adormece. E com certeza, ao abrir os olhos novamente, ele se vê ali com toda uma recompensa eterna diante dele, sabe? E eu acho que é isso que nós temos que ter em mente. E é isso que nos motiva, que nos encoraja a não parar, a não retroceder. Pensar na recompensa que me aguarda lá, na recompensa que me espera lá, me faz ver que cada renúncia vale a pena, sim. Cada não dito em obediência a Deus vale a pena, sim. Cada sim dito em obediência a Deus vale a pena, sim. Por Cristo, vale a pena, sim. E para concluir, aqui no finalzinho do capítulo vai dizer que enquanto eles apedrejam Estevão, eles arrancam o seu manto e jogam aos pés de um jovem que estava ali ao lado, testemunhando tudo. E adivinha quem era esse jovem?
Paulo era esse jovem. Paulo, que aqui nesse momento ainda era Saulo, na verdade. E é sobre Saulo que nós vamos falar no próximo Mergulhando na Bíblia. E eu espero você aqui comigo para a gente mergulhar junto e crescer mais e mais e mais nesse novo de Deus. Que possamos viver experiências extraordinárias partindo da palavra de Deus, do Espírito de Deus que habita em nós e nessa fé que é gerada ao lermos, ao mergulharmos na palavra de Deus. Que o mesmo Espírito Santo que tem operado aqui opere aí também na sua vida, na sua casa. E muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo, por mergulhar comigo nesse texto de hoje, aqui no testemunho do nosso querido irmão amado Estevão. E eu te espero aqui para o nosso próximo Mergulhando na Bíblia, onde vamos começar com a história de Saulo. Te espero e até mais.